Hoje eu quero falar alguma coisa das 3 revelações. Tá? Eu já abracei esse tema uns anos atrás, aqui nesta casa, e hoje eu quero voltar neste tema. Né? Então vamos lá. A gente vive em busca incessante de resposta de quem somos. Certo? E aí, a nossa doutrina, ela anda de mãos dadas, ela anda sobre um tripé, que é a filosofia, a ciência e a religião. A gente precisa entender um pouco de cada coisa, certo? Sendo a filosofia o estudo da vida e o homem, de tanto caminhar em busca das suas respostas, surge a ciência para nos trazer, tá? Desta forma, tudo aquilo que o homem questiona, a ciência responde. Então vem a filosofia e pergunta, a ciência busca a resposta. E tudo aquilo que nós não conhecemos e não temos a resposta, nós jogamos no colo do sobrenatural. Está acima da nossa natureza, certo? Então, o que é o sobrenatural? É tudo aquilo que nós não conhecemos, que está acima da natureza humana. Empregando assim os fenômenos sobrenaturais nas mãos das divindades, dos deuses, para nós monoteísta, Deus. O Espiritismo, na sua codificação, nos trouxe informação de que a filosofia, a ciência e a religião seguem juntas de mãos dadas. Isso sempre aprendemos assim e é o que nós acreditamos, não é verdade? Dessa forma, o homem, dentro das suas necessidades de conhecer, na busca de respostas de tudo quanto não conseguiu elucidar, traz por conta da criação vinda das mãos dos deuses. De acordo com Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o homem, o mundo, os animais e o homem foram criados diretamente das mãos de Deus, que tudo fez durante um período de 6 dias e no 7º ele descansou. Para nós espíritas fica uma coisa esquisita, né? Deus descansar, né? Não é isso que nós aprendemos. Nós temos mania, né? Quando vamos sepultar um ente querido, que ele descanse em paz. Puxa vida, ele não vai fazer mais nada, ele vai ficar dormindo pro resto da eternidade lá. É uma coisa esquisita, né? Se nós somos evolutivos. Mas essa descrição, ela vem de 3.000 anos atrás. Época em que o homem ainda não tinha conhecimentos científicos que tem hoje. Podemos analisar a Bíblia no seu sentido literal, sob pena de cairmos na infantilidade e achar que Deus tenha moldado Adão com argila, soprando-lhe deu a vida, e depois, tirando-lhe uma costela, ele fez a Eva. Isso lá atrás tinha tido um peso, mas para nós nos dias de hoje fica um pouco difícil acreditar nisso. A ciência que nos dá a ideia do que é a vida surgiu em nosso planeta, que a vida surgiu em nosso planeta há 3,5 bilhões de anos, e que há 1 bilhão de anos atrás, tendo como o início na água. Então a vida, ela começou 3,5 bilhões, o surgimento do homem, mais ou menos por aí. Tendo o seu início nas águas, sob forma de seres minúsculos, extremamente simples. Estes seres deram a origem às células, depois às plantas e os animais invertebrados, que habitavam o mar. Tudo começou lá atrás. Talvez por isso a nossa crença de que a vida começou na água, né? Talvez por isso do batismo. Mais tarde surgem os primeiros seres vivos fixando sobre a terra e depois no ar. Os primeiros seres humanos
surgiram sobre a Terra aproximadamente há 3 milhões de anos, sofrendo assim, ao longo, transformações sucessivas, dando-lhe origem de várias espécies. Esse processo chama-se o quê? Evolução? Evolução, né? Portanto, a vida humana descende daqueles primeiros seres microscópicos. A Bíblia diz que Adão e Eva viviam no jardim do Éden, até que descobriram uma lei suprema de Deus e comeram do fruto proibido. Foram expulsos do paraíso e passaram a conhecer o bem e o mal. Não é assim que nós aprendemos durante toda essa nossa vida? No livro não cita qual que é o fruto. Se nós formos buscar lá, ela não fala que é a maçã. Ocorre que na Idade Média a maçã ela era tida como símbolo do sexo, né? Então, sendo este fruto proibido, sendo a maçã, visto que o fruto simboliza o sexo e, portanto, Adão e Eva não deveriam experimentar o sexo. Agora vamos imaginar Deus fazer tudo o que ele fez, fazer Adão e Eva em um universo inteirinho só com um casalzinho da sua imagem e semelhança. É uma coisa esquisita. Então a gente tem que entender um pouco mais. Mas por que não? Todas as espécies tinham seus órgãos genitais. Adão e Eva não era diferente, tinham seus órgãos genitais. E por conta dessa extravagante interpretação, durante muitos séculos e até nos dias de hoje, a atividade sexual é situada como sujo, pecaminoso. Até hoje, nos é ensinado que o sexo é algo ligado à imoralidade. Né? Esquisito. Teria então Deus falhado na sua criação? Difícil acreditar nisso, né? Se ele é toda a sabedoria, se ele tem a suprema inteligência, ele não poderia falhar. Imaginemos que Adão e a Eva não tivessem comido o fruto do pecado. Como seria a terra? O que eu acabei de dizer, né? Para tanto, nessa fase primitiva é que se deu a raça adâmica. Foi a partir daí de Adão e Eva. Bom tempo depois, o homem começa a desenvolver a inteligência e o raciocínio, dando assim um salto no progresso em nosso planeta, certo? Que a partir do momento que o homem começa a descobrir o pensamento, a inteligência, ele começa a interagir, ele começa a questionar e buscar resposta, ele começa a evoluir. Enquanto o tempo caminha, o homem vai evoluindo no tempo e na história. Chegamos ao tempo de Noé, a grande figura bíblica do dilúvio. Nesse período geológico, estudo científico nos dá a informação de que um possível grande dilúvio asiático, se tivesse ocorrido naquela época, deve ter ocasionado e levantado uma das partes das montanhas daquela região, como a do México. Valida esta opinião a existência de um mar inferior que ia outrora do Mar Negro ao Oceano Boreal, comprovado pelas observações geológicas. O Mar Azov, o Mar Cáspio, cujas águas são salgadas, embora nenhuma comunicação tenha um com o outro. O Lago Aral e os inúmeros lagos espalhados pelas planícies da Tartária e os estepes da Rússia parecem restos daquele antigo mar. E é muito comum, mesmo aqui, a gente encontra peixes cravados nas rochas
em lugar que não existe mar. De onde saiu esses peixes? É de se questionar. Aí vem a geologia e nos responde, né? Na ocasião do levantamento das montanhas do Cáucaso, posteriormente ao dilúvio universal, parte daquelas águas foram recalcadas ao norte, na direção do Oceano Boreal, e ao sul, na direção do Oceano Índico. Entende essa separação? Estas inundaram e devastaram precisamente a Mesopotâmia e toda a região em que habitavam os antepassados do povo hebreu. Mas, averiguado, foi apenas um local em que não poderia ter sido causado por chuvas, ainda que as chuvas prolongassem 40 dias e 40 noites. Os cálculos provam que a quantidade de água das nuvens não poderiam bastar para cobrir toda a terra. Então, quer dizer que aquela história do Noé já fica um pouco duvidosa quando a ciência ela vem nos dar essas respostas. Para os homens de então, que não conheciam mais do que a extensão limitada da superfície do globo terrestre e que nenhuma ideia tinham de sua configuração desde que a inundação invadiu aqueles países conhecidos. Foi no dilúvio asiático que posteriormente se deu o aparecimento do homem na terra, visto que a lembrança que dele se conservou pela tradição em todos os povos daquela parte do mundo, os quais conservavam em suas teogonomias. Teogonomias quer dizer da divindade, cujo culto e forma de sistema religioso de um povo politeísta. Então é a soma da crença desse povo a muitos deuses politeístas. Igualmente ao dilúvio universal que assinalou o início do atual período geológico, a curiosidade. A lenda indiana sobre o dilúvio, segundo o livro de Vedas, diz que Brahma, transformando-se num peixe, dirigiu-se ao piedoso monarca Vaivasvata e lhes disse: chegou o momento da dissolução do universo. Em breve estará destruído tudo o que existe na Terra. Tens que construir um navio e que nesta embarcação, depois, terás que ter embarcado todas as sementes e vegetais possíveis. Espera-me nesse navio e eu virei ter contigo, trazendo na cabeça um chifre, pelo qual me conhecerás. O santo obedeceu e construiu o navio. Ele embarcou nele e atou por ele um cabo muito forte aos chifres do peixe. O navio foi rebocado durante muitos anos com extrema rapidez e que navegou por trevas e tremendas tempestades. Oportunamente, ao final, parou no cume do monte Himalaya, o Himalaia. Essa historinha hindu tem mais ou menos a ver com Noé, não tem? Tem muito de comum. Brahma ordenou em seguida a Vaivasvata que criasse todos os seres e que povoasse a terra, semelhante à narrativa da Bíblia de Noé, né? Da Índia passou ao Egito e com uma multidão de outras crenças. Então, essa crença dessa forma hindu foi passando pelo Egito. Sendo o livro de Vedas antes do livro de Moisés, a narrativa que nele tem, Vedas, se encontra o dilúvio. Não pode ser uma cópia deste último, de Moisés.
o que é provável é que Moisés, que aprendeu a doutrina dos sacerdotes dos egípcios, haja tomado conhecimento desta descrição. Então veja aqui, com os costumes hindus caminhando, indo para o Egito, Moisés, que teve a sua formação egípcia, com certeza ele aprendeu isso. A Gênesis, no seu capítulo 9, item 4, diz: Deus decidiu destruir por causa da perversidade humana. Deus errou na sua criação de novo, porque ele já falhou lá no Adão e Eva. Ele não imaginava que Adão e Eva iriam desobedecer e comer o fruto do pecado, e ele iria ter que ser enérgico e expulsar, porque é muito difícil acreditar num Deus com raiva, com ira, e depois Deus, ele com outra ira, dizimar toda uma população, toda uma humanidade, já na época de Noé, né? Fica meio esquisito. Deus decidiu destruir a perversidade humana. Deus errou a sua criação, então ele não é perfeito. Ou é? Se ele errou, ele não é mais perfeito, ele deixou de ser perfeito. Não é bem assim. Mas ele poupou Noé, o único homem justo da terra, em sua geração. Daí a passagem da construção da arca. E no seu embarque, a sua família e um exemplar de casal de cada animal, macho e fêmea. Agora vamos imaginar o tamanho dessa arca, né? Para pegar o casal de cada exemplar, né? Colocar nessa arca do planeta Terra. No meio, né? Tem que ser uma coisa fenomenal. Comportando tudo e todos. E depois de 40 dias de chuva, foi o suficiente para inundar a terra. Mas depois que a arca aportou no Monte Ararat, ele soltou o seu pombo, um pombo que voltou com um ramo de oliva no bico. Mas as águas não tinham devastado tudo. Da onde que saiu esse ramo de oliva? Se a água cobriu todo o planeta. Depois de 7 dias, Noé, a família e os animais desembarcaram. Mas e os animais asiáticos, os animais polares? E os africanos? O japonês. Não é? Bom, cada um foi para o seu lugar, para o seu habitat natural, não foi? Pelo menos é o que a gente pressupõe, né? E foi o que começaram a sobreviver sobre a terra. E os animais carnívoros, como que eles sobreviveram esses 40 dias? Da onde saiu tanta carne para alimentar tantos animais carnívoros? Né? E daí iniciou-se o segundo povoamento da terra. Segundo a Bíblia, tudo isso teve início há aproximadamente 4.000 anos. Já estudos científicos, o nosso planeta teve início há 4,5 bilhões de anos. A vida animal e vegetal há 3,5 bilhões. E os primeiros homens há 3 milhões. E a ciência tem registro destes homens. Né? Já o Gênesis, primeiro livro bíblico, o mundo e os animais e os homens foram criados por Deus em uma semana. Essa descrição de 3.000 anos atrás, época em que o homem não tinha conhecimento científico, que tem hoje. Né? Passado isto, o homem passa a conhecer as revelações divinas, sendo a primeira de Moisés. Há de se afirmar aí que tem duas partes distintas das leis mosaicas. As leis de Deus, promulgadas no Monte Sinai, que são leis imutáveis. Quais são essas leis? Os 10 mandamentos. Essas são imutáveis. E as leis mosaicas, que é a lei do homem. Essa ela vai se adaptando no tempo e no espaço
e dentro da sociedade, não é? A lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, essa vai e modifica no tempo. As leis divinas têm o caráter divino e imutável. Já a lei mosaica é disciplinar. Obriga o povo a manter um temor. Naturalmente, o povo turbulento e indisciplinado que eram na época. Tanto é que se ele não cria aquelas leis paralelas, dizendo que Deus iria castigar, que Deus iria fazer, que iria acontecer, iria ser muito difícil fazer aquele povo ignorante aceitar um Deus. Porque eles acreditavam em tudo que era deuses. Não é isso? Moisés precisou atribuir às suas leis a necessidade da origem divina. E essa autoridade de Moisés se apoiou nas leis divinas. Portanto, as leis de Moisés tinham o caráter provisório, transitório. Que são as nossas leis até hoje, elas são transitórias. Elas vão até onde elas respondem e elas nos dão as respostas necessárias. Mais para frente a gente precisa ir adaptando e mexendo nas leis, não é isso? Depois da segunda revelação, depois vem a segunda revelação, que é a de Jesus. Certo? E ele, em seu iniciado, nos ensina, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, mas vim dar testemunho. E quais as leis que ele se refere? As leis de Moisés? Porque veja que Jesus arrumou uma briga, né, com o clero naquela época, porque diziam que ele blasfemava, mas ele veio dar testemunho das leis imutáveis, das leis divinas. Vim dar cumprimento, ou seja, desenvolvê-las e dar-lhes o verdadeiro sentido e apropriado ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio das diversidades para com Deus e para com o próximo, o que constitui a base da sua doutrina. Já as leis de Moisés, as disciplinares, foram modificadas no tempo e na forma. Jesus combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações. E não pôde fazer uma reforma mais radical, porque o povo na época não estava preparado para receber uma gama de informação de que tanto nós precisamos. Não é isso? Ele, com tão pouco, crucificaram, botaram ele em 2 paus cruzados e mataram ele, então, né? Complicado. Imagina se ele fala mais ainda do que poderia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ele ainda acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. Ele pega os 10 mandamentos e consegue colocar nesses 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Ou seja, a partir do momento que o homem aprender a respeitar o próximo, sabe? Automaticamente você já está amando a Deus. Não tem como amar a Deus e odiar o nosso próximo. E não tem como odiar o nosso próximo e dizer que ama a Deus. É uma contradição cassa, ferrenha, nojenta, hipócrita. Surge ou não? Nós estamos vivendo isso, sempre vivemos, estamos vivendo. Oxalá que a gente consiga extirpar essas coisas logo, né? Para isso nós chegamos à data limite, né? E acrescentou: esta é toda a lei e os profetas. E pelas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer que era necessário que as leis de Deus fossem cumpridas, ou seja, que fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todo o seu desenvolvimento e suas consequências. O dia que nós começarmos a colocar os 10 mandamentos, a lei de Deus, e a principal, que juntou tudo em 2, que é amar a Deus e ao nosso próximo,
Não vai mais existir a ganância. Nós não vamos mais matar os nossos índiozinhos para pegar o ouro que está na terra deles. Nós não vamos mais precisar nossos irmãos para a favela ou morar na rua. E tantas outras coisas. E a gente tem coragem de ir na missa, no culto, vir aqui no centro e sair daqui cheio de unção. Vamos refletir o que eu quero dizer. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador, um moralista. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado do seu advento. A sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua divina missão. Porque Jesus, ele foi o espírito mais elevado que passou pelo planeta. E que está presente, a turma está esperando um Cristo reencarnar novamente, que ele vai voltar. Quando, na verdade, o Cristo está voltando na medida em que nós vamos nos reformando. A turma está querendo um Cristo encarnado. Para quê? Eu não sei. Se ele não consegue fazer o que Jesus ensinou, para que ele quer Jesus? Para ficar mais fácil? Eu quero morrer e ir para o céu. Mas eu tenho que fazer por merecer. Tanto que ele veio vivenciar realmente as leis divinas. E nos ensina: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então, não basta você ter Jesus como seu Salvador. Ele derramou o sangue dele na cruz para nos salvar. E nós vamos, sabe, na hora H, gritar: Senhor, Senhor, e a porta do céu vai se abrir. Acho que não, né? Não vai ser bem assim, não. Nós precisamos fazer a nossa lição. Nós precisamos nos reformar. Nós precisamos crescer. Ou não? Na verdade, ele veio ser o modelo e guia que devemos seguir. Não pôde fazer as reformas completas, pois o homem ainda não estava preparado para receber tamanha informação. Acabei de falar isso há 10 minutos atrás. E ele ainda disse: se vós me amais, guardai os meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que esse o mundo não pode perceber, pois não o vê, mas vós o conhecereis, pois ficará convosco e estará em vós. O Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará recordar de tudo quanto eu tenho dito. Isso nós vamos encontrar em João, capítulo 14, versículo 15, 16, 17 e 26. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6. Finalmente, surge a terceira revelação, atual. Nós, espíritas, acreditamos que a terceira revelação é o Espiritismo. Tá? Os outros ainda estão esperando a terceira, a volta de Jesus. O Espiritismo é que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual, suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo, não mais como um sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das formas vivas, das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza, como fonte e uma infinidade de fenômenos até então incompreendidos e por essa razão rejeitadas para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então, quando nós viemos desmascarar um monte de coisas fenomênicas, né,
que as outras religiões é cheio de milagres e de tantos acontecimentos, e a gente só vai ser curado se for do nosso merecimento. Prova é que os pastores curandeiristas que estão aí, tá? Quando eles estão com dorzinho ou alguma coisa, eles caem lá no Albert Einstein. Por que eles não vão lá no púlpito e não falam, Senhor, me salva agora? Então vamos acabar com esse domínio do fantástico e do maravilhoso. Deixamos de ser hipócritas. É essa as relações que o Cristo se refere em muitas circunstâncias. O Espiritismo ele é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Assim, a lei do Antigo Testamento personifica a figura de quem? Moisés, não é isso? Do Novo Testamento personifica quem? Jesus. E o Espiritismo é essa soma. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém, porque ele é o produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, por todas as partes da terra. Aí, quando o Espírito ele tem a sua elevada moral, tá? A gente vai pôr em dúvida a moral de um Dr. Bezerra de Menezes, a gente vai pôr em dúvida a moral de André Luiz, de uma irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, a gente vai pôr em dúvida a moral de tantos outros ícones, como Gandhi, né? Então vamos refletir. É chegada a hora de aceitarmos a terceira revelação e colocar em prática tudo que nos foi ensinado, porque senão a nossa terceira revelação ainda vai demorar milhões de anos para a gente ainda estabelecer um pouco de paz na Terra. No Brasil, imagina na Terra. Certo? Era isso que eu tinha a dizer das três revelações. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, vou pesquisar e na próxima vez eu respondo. Fiquem à vontade. Nossa, 10 para todo mundo, vocês entenderam maravilhosamente bem. Então, de agora em diante, né, nós já vamos sair daqui cheio de unção e vamos botar em prática todo o ensinamento. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, que é a nossa obrigação, e não é menos obrigação do que amar o nosso próximo. Não é menos obrigação de amar o nosso próximo. Seja ele o pior marginal que for, o pior bandido que for. É difícil, né? É difícil. Mas se a gente não começar a trabalhar o nosso eu, né? Nós não vamos lamber as pegadas de Jesus nunca. Só complementando, né? Esse amar o próximo é como a si mesmo. Oi? É como a si mesmo. Falta só esse finalzinho, porque a gente tem que amar como a gente se ama. Esse é o mais difícil. Porque muita gente acha que ama o próximo, mas não ama como a si mesmo. A gente só dá aquilo que tem, né? O primeiro próximo que nós devemos amar somos nós. Né? E é aquele negócio. Quando eu falo, a minha língua está mais perto do meu ouvido do que do teu ouvido, que eu ouça. Por isso que na prece inicial eu falei que eu tenho olhos de ver e ouvidos de ouvir. Eu tenho que me ouvir. Né? Então eu só vou poder amar o meu próximo se eu me amar. E a partir do momento que eu aprender o que é o amor, eu praticar esse amor, com certeza eu vou olhar para o meu próximo com outros olhos, porque eu não quero para mim o que está acontecendo para ele. Né? A
gente passa, vê um irmão nosso agora no inverno, dormindo debaixo de uma marquise, debaixo de um monte de papelão. A gente faz aquela, a gente lembra, né, daquela, do bom samaritano, a passagem do bom samaritano, né? E vai aquela prece, aquela oração, até dá uma esmolinha para ele e vai embora. Amanhã acabou, né? Quer dizer que resolveu o problema dele. A sociedade precisa resolver muito mais. Certo, gente? Senão a gente vai acabar já estourando. Vamos encerrar. Quem faz a prece final? Um só, hein? Então eu vou fazer, porque eu não estou vendo ninguém fazer. E assim, possamos sair daqui mais aliviados que quando chegamos, mais preparados que quando aqui entramos, mais solícito do que sempre fomos. Vamos agradecendo esse amparo maravilhoso de toda essa espiritualidade de luz, esses benfeitores espirituais, que o Mestre permite que estejam presentes neste momento. Vamos agradecendo a presença de todos os espíritos iluminados. Vamos agradecendo a presença dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Em uma só voz, vamos agradecendo ao Pai por esta oportunidade maravilhosa em que Ele nos dá. E assim, Pai, a Ti nós louvamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sejam eles ausentes, sejam eles presentes. Que Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Obrigado.